Boa noite a todos. É, meu nome é Daniel, como vocês podem bem ver aí, Daniel Rain, e em nome do Instituto Gnose Brasil, nós damos as boas-vindas a todos para mais uma live, mais uma palestra online, ao vivo, sobre o esoterismo gnóstico, sobre o conhecimento gnóstico, que é como a gente costuma dizer, que é uma área extremamente ampla, né, já que pelo próprio nome, né, gnosis, por significar um conhecimento espiritual, um conhecimento divino. Então, a mãe de todos os conhecimentos que o nosso intelecto pode alcançar e muito além do que o intelecto pode alcançar. E para aqueles que ainda não conhecem o Instituto Gnose Brasil, nós damos mais uma vez as mais cordiais boas-vindas. E o Instituto Gnose Brasil, principalmente agora, nessa época de isolamento social, a gente tem intensificado esses trabalhos com lives, com palestras ao vivo, online, para justamente aproveitar e trazer um material de relevância, um material de conteúdo a todos que buscam esse conhecimento esotérico, porém que nesse momento a gente tem sérias restrições aí quanto a assistir presencialmente uma palestra, etc. Então, o Instituto ele é uma instituição filantrópica, não tem fins lucrativos, né? Porém, a gente trabalha dessa forma assim voluntária, sempre buscando levar esse conhecimento a todas as pessoas que buscam, né? Que têm essa sede de conhecimento, essa sede de autoconhecimento. Bom, e hoje a gente vai tratar sobre um tema que não é claro, ele não é novo, absolutamente. Não seria a primeira vez que alguém que alguém utiliza esse tema da Tábua de Esmeralda como, como artigo ali, né, como tema da sua explanação. Mas a gente vai tentar, a partir do ponto de vista gnóstico, a gente vai tentar dar um aprofundamento para que a gente possa então perceber, do ponto de vista muito prático, do ponto de vista muito natural, né, o que significam essas frases tão enigmáticas. São aproximadamente ali 13, 14 versos que trazem muitas reflexões, né, que podem trazer muitas interpretações. E então a gente vai discorrer um pouco sobre isso, né? Para quem não conhece ainda alguns termos, né? Ali no título a gente tem ali a palavra arcanos. Arcanos, se nós olharmos no próprio dicionário, arcano significa segredo, mistério. Então são os mistérios da grande obra. E essa grande obra, então, é o objetivo do nosso estudo hoje, né? E através da Tábua de Esmeralda, a gente poder entender quais são alguns desses mistérios, quais são alguns desses segredos. E mesmo que a gente, como diz uma máxima esotérica, né? Mesmo que a gente quisesse falar abertamente sobre todos esses segredos, sobre todos esses mistérios, ainda assim não seria possível falar uma mínima parte, né? Uma vez que esse mistério aproveitando também uma frase de um templo grego atribuído dedicado a Apolo, né, dizia ali que todos os tesouros do universo estão escondidos dentro do homem. E o próprio venerável Mestre Jesus diz que o reino de Deus está no meio de vós, ou seja, está dentro de cada um de nós. Então, mesmo que a gente quisesse e pudesse, soubesse falar abertamente sobre cada um desses mistérios, ainda assim não seria revelado nada, né? Porque tudo tá dentro de cada pessoa. Por isso, dentro do ocultismo gnóstico, a gente diz que o caminho não existe, né? E à medida que a gente vai caminhando, a gente vai fazendo e criando, percorrendo esse caminho. E que a nossa consciência é aquela que nos guia. Então, um dos fundamentos do trabalho gnóstico, do trabalho do autoconhecimento, é exatamente o despertar da consciência para que a gente possa, então, ir iluminando dentro do nosso país psicológico, dentro do nosso mundo interior, para que assim a gente possa ir se criando como um artífice da grande obra do Pai. Certo? Então vamos, depois de um pouquinho dessa conversa, até esperando também, porque são 7h05, ou sempre tem alguém que demora um pouquinho a entrar, né, por alguns motivos. Então a gente começa agora, vamos já entrar na introdução mesmo do tema.
Bom, e antes da gente entrar, só mais uma coisinha, a gente queria pedir por favor, a gentileza, né, de que todos que tenham alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma questão sobre o tema, relacionado a esse tema de preferência, então que deixe ali nos comentários ali que o André, é o nosso amigo que está ali do outro lado também, ajudando a gente nessa parte aí dos comentários, então depois ele me passa algumas perguntas, talvez não dê para a gente responder todas, então a gente vai tratar de responder aqui da melhor forma possível para poder dar a melhor orientação, certo? Bom, amigos, vamos então dar sequência. Em primeiro lugar, então, a gente fazer uma reflexão sobre o que é isso que nós chamamos de a grande obra do Pai. Se a gente for buscar, desculpa, se a gente for buscar assim uma informação da onde vem essa expressão a grande obra, em geral se atribui aos alquimistas medievais, não aos alquimistas chineses ou egípcios, que são ainda mais anteriores, mas em geral aos alquimistas medievais e com certeza também eles tiraram de outros lugares. Né? Como a gente sabe, não há nada de novo sob o sol, então é muito provável que todos esses termos já fossem antigos, né? Fossem muito mais antigos do que da Idade Média ali dos alquimistas. Mas significa, em linhas gerais, a grande obra, né? Significa a mesma obra que Deus fez para criar o universo, então ele também fez ou melhor, também nós devemos fazer para que a gente possa então criar esse nosso microcosmos, criar esse universo interior. Vale a pena a gente apenas comentar, né, de que na verdade não existe apenas o macrocosmos e o microcosmos, certo? Inclusive, quando a gente estuda a tábua de esmeralda, é muito comum da gente cair nesse equívoco, né, até pela própria frase, pela própria lei hermética que existe ali, assim como é em cima e embaixo, a gente imaginar que existe apenas o macrocosmos e o microcosmos. Porém, em verdade, existem 7 cosmos, né? E do sétimo cosmos ainda se desdobra uma quantidade de regiões ali, vamos chamar assim, né, de mundos. Então, na verdade, o que a gente chama de macrocosmo e de microcosmo são apenas duas dessas 7 regiões, certo? Desses 7 cosmos. E ainda assim, eles não são imediatamente um superior ao outro, certo? Mas esses daí são detalhes, a gente não tem intenção de entrar em todos esses detalhes, porque também não dá tempo. Então, essa grande obra é exatamente isso. Assim como Deus cria, por exemplo, um planeta, então, nós também devemos criar interiormente esse mundo interior. Nosso mundo interior hoje, para aqueles que já estão acompanhando há mais tempo aí as nossas lives ou já leram algum livro do Venerável Mestre Samael, ou já estudou gnoses em alguma das nossas sedes, então sabe que o ser humano em si, ele ainda não é um ser que possui um centro permanente de consciência, ou seja, basta a gente observar que uma hora a gente tem uma ideia e passa alguns minutos, a gente já muda completamente a ideia, uma pessoa nos dá uma opinião, a gente já esquece aquilo que a gente acreditava, muitas vezes a pessoa até muda os seus valores apenas por uma opinião, apenas por um medo de não ter um amigo, de não ter uma pessoa por perto ali lhe acompanhando, etc. Então, isso daí nos dá a clara certeza de que nós ainda não temos um centro permanente de consciência, ou seja, interiormente, psicologicamente, nós ainda estamos em trevas. E a grande obra, uma das partes ali, vamos chamar assim, da grande obra, é exatamente fazer luz a partir dessas trevas psicológicas, ou seja, encontrar aonde está escondido o que nós chamamos também da nossa herança divina, ou seja, a nossa essência, isso que as religiões chamam de alma, certo? Porém, nós chamamos de essência porque ainda é uma faísca de alma, né? Uma fagulha de alma, uma chispa de alma que nós temos, com todas as infinitas possibilidades do homem, da mulher, porém que ainda não foram desenvolvidas em sua plenitude. Né? Ou seja, a gente tá mais preocupado com a filosofia do ter do que a filosofia do ser. Bom, uma outra questão que está muito relacionada com isso da grande obra é o que nós chamamos também da criação de corpos solares, né, que vai nos dar existência real nos nossos mundos internos. Porque é muito interessante dentro da metafísica a gente entender que, além da gente estudar as diversas leis que regem tanto o mundo físico como os mundos internos, né, o mundo astral, o mundo mental, o mundo vital, etc., cada mundo desse ou cada dimensão dessa existem leis que regem essas dimensões.
assim como existem leis que regem o mundo físico. Então, se nós possuímos um corpo físico apto para se expressar no mundo físico, nós também devemos ter um corpo vital apto para se expressar no mundo vital, e assim no mundo astral, no mundo mental, etc. Em todos os planos de consciência, em todas as dimensões paralelas, universos paralelos que existem, mas que ainda não podem ser comprovados matematicamente. Porém, que através de práticas esotéricas, como muito conhecido, muito comentado, como é o desdobramento astral, qualquer estudante gnóstico pode realizar essa experiência e depois de algum tempo de prática, de algum tempo de exercício, ele vai aprendendo a manejar conscientemente seu corpo astral, ainda que não seja um corpo astral solar, como nós dizíamos agora, né, que é um dos objetivos da grande obra. Então, meus amigos, a gente faz esses comentários aqui nessa introdução apenas para a gente poder entender por que nós estamos falando que a Tábua de Esmeralda, ela possui ali arcanos, ou seja, segredos, chaves, para que a gente possa realizar isso que se chama a grande obra. Ou seja, realmente a gente encontrar quais são as infinitas possibilidades humanas, qual é a semelhança do homem com Deus. Não querendo dizer, claro, que o ser humano é Deus, mas sim que ele tem dentro de si a mesma faísca divina, a mesma fagulha divina, a mesma essência divina que é Deus, certo? Porém, que numa proporção ali mínima, né, para que possa existir a vida. Então, isso que nós chamamos de vida, isso que nós chamamos de alma, que anima, né, a ânima, que anima o nosso corpo, é isso que nós chamamos de essência, é isso que nós chamamos de herança divina. E se é Deus dentro de cada um de nós, então nós temos um Deus interno, nós temos um Deus em potência, aguardando apenas que nós possamos começar a despertar para essa realidade e então começar a fazer essa grande obra, que não é da parte humana. A parte humana nada vale. A parte humana, quando chega no seu tempo limite, ela desencarna e ela morre. Porém, isso que são os corpos solares, isso que é a essência, isso que é Deus dentro de cada um de nós, então pode se tornar, né, vamos chamar assim, imortal, no sentido de que ganha existência real nessas dimensões superiores. Isso é o que a gente chama de grande obra. Se a gente puder sintetizar isso de uma maneira ainda grosseira, ainda muito supérflua, superficial, melhor a palavra, certo? Bom, e vale a pena a gente refletir, já que a gente vai falar sobre a Tábua de Esmeralda, a gente fazer umas reflexões sobre sobre esse personagem, né, ao qual se atribui a Tábua de Esmeralda, que é Hermes Trismegisto, um personagem incógnito, um personagem mítico, né, que, assim como Pitágoras, por exemplo, não se tem muita certeza se existiu, se não existiu. Para a gente ter ideia, né, muitas pessoas, quando vão falar de Hermes Trismegisto, não sabem, além de não ter uma prova material, arqueológica, de que realmente existiu, ou qualquer coisa do tipo, né, se confunde muito com o deus egípcio Tote, com o Hermes, ou Mercúrio, né, da mitologia greco-romana, né, e se atribui, claro, a várias outras divindades, justamente por quê? Porque ele dentro da mitologia egípcia e dentro do ensinamento do conhecimento hermético, o conhecimento hermético, o conhecimento gnóstico, em si, eles são o mesmo, né? Só que naquela época de Hermes Trismegisto, foi ensinado com uma linguagem, com uma roupagem, e hoje, na nossa época, na era de Aquário, então o venerável mestre Samael Aun Weor, o filósofo contemporâneo, né, que nós conhecemos pelo nome de Samael Aun Weor, então ele traz o mesmo ensinamento, porém com uma nova roupagem, com um ensinamento ainda mais aberto, ainda mais compreensível para a nossa época, para que a gente possa então ir entendendo, por exemplo, né, alguma coisa do que são esses mistérios da Tábua de Esmeralda. Agora, Hermes Trismegisto, né, no final a gente vai falar um pouquinho sobre o nome dele, mas se a gente analisar a semelhança que ele tem com o deus Tote, com o deus Hermes, com o deus Mercúrio, enfim, com várias divindades aí que a gente pode ir associando, né, nas mitologias, no que a gente chama de estudo das religiões comparadas, ele tem alguns atributos que são muito interessantes.
Por exemplo, Tote foi quem, de acordo com os egípcios, né, foi quem desenvolveu a escrita. E Hermes, Mercúrio, na mitologia greco-romana, né, como o próprio nome diz, Mercúrio, né, ele está relacionado com o planeta Mercúrio. Ele é aquele mensageiro dos deuses, né, que traz ali a mensagem, que traz o ensinamento. Né, ele tem relação com a velocidade, tem relação com o conhecimento em si, ele tem relação com a medicina, com a saúde. Não por acaso o Hermes Trismegisto, então, ele foi esse grande sábio, esse grande mestre e venerável mestre que deixou plasmado ali, segundo a mitologia, todo esse conhecimento em aproximadamente 14 frases, né? 14 versos ali. Só que, claro, da mesma forma também não há uma comprovação arqueológica, né, de que existe ou de que existiu a Tábua de Esmeralda. Inclusive, ela pode ter sido escrita, esse ensinamento pode ter sido escrito não numa tábua de esmeralda, mas sim numa tábua de pedra. Isso daí, para a gente, sinceramente, é o que menos importa, né, na questão do estudo, mas sim a transcendência que existe na vida, não apenas física, mas espiritual de cada um de nós. E uma outra associação muito interessante também que existe quando a gente fala de Hermes Trismegisto é que por ele ter ensinado então as letras, por ele ter ensinado à humanidade essa capacidade de registrar por escrito todo o conhecimento, ou melhor dizendo, toda a informação que nós temos, né? Porque uma coisa é o conhecimento, outra coisa é a informação, certo? Através da informação uma pessoa pode chegar ao conhecimento, mas a informação em si não significa conhecimento. Então, através disso daí, a gente vai percebendo também, por exemplo, que outros sábios, como Metraton, um grande mestre, um grande também chamado de anjo dentro da Cabala hebraica, é um mestre autorrealizado, é, Enoque, né? Então, desses grandes sábios, eles deixaram ali para a cultura hebraica, por exemplo, também as letras, também o alfabeto hebraico, da onde, por exemplo, a gente tem o que são hoje as 22 letras hebraicas e da onde a gente tem o que é a Cabala hebraica, da onde surgiu o que hoje nós conhecemos como numerologia, como tarô, e da onde vem, por exemplo, hoje o que nós utilizamos dentro dos estudos gnósticos, o tarô egípcio, né? Então, não dizendo que outros tarôs sejam isso ou aquilo, mas é porque é o que nós utilizamos, certo? Nós damos preferência a estudar o tarô egípcio e, claro, sem desmerecer, sem desrespeitar nenhum outro tarô, porque, inclusive, a gente até conhece, sabe, conhece, maneja alguma coisa deles. Mas, enfim, então, nesse caso, quando a gente fala dessa tábua de esmeralda, quando a gente fala de Hermes Trismegisto, também é possível associar com essa divindade, por exemplo, hebraica, né, Metraton, que ensinou ali ao povo naquela época os mistérios da Cabala, do tarô, da numerologia. Então, é praticamente que a mesma coisa, né, a gente falar sobre esses mistérios, esses arcanos da Tábua de Esmeralda e falar sobre o tarô. Então a gente vai estudar alguma coisinha, porém aqui a gente faz uma ressalva, né, pequena, para a gente encerrar essa breve introdução. Quando a gente fala do tarô, a gente não está falando de jogos de azar, certo? De tirar a sorte para saber se sobre o amor, sobre fortuna, qualquer coisa do tipo. A gente está falando de um livro iniciático, ou seja, de um livro que trata sobre o autoconhecimento, aonde um ser humano ele pode ler naquelas lâminas, que a princípio diz a tradição que foram escritas em pedra também, assim como a tábua de esmeralda foi escrita nesse mineral, né, nessa esmeralda, nessa pedra preciosa. Então, o tarô, ele é um livro também de autoconhecimento, é um livro onde a pessoa pode aprender a ler sobre qual o caminho que ela deve trilhar para poder, então, encontrar dentro de si esse tesouro, a qual Tales de Mileto fala na entrada do templo de Delfos, né? Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Se não reconhece os tesouros que existem em sua própria casa, como quer conhecer as excelências de outra casa? Então, vejam que é exatamente esse o nosso grande problema. Quando a gente fala do ser humano, como nós seres humanos, a gente quer, por exemplo, conhecer tudo que existe no mundo externo, né? A gente mal consegue conviver entre nós, entre família, entre amigos, entre sociedade, e a gente já quer conquistar o espaço, conquistar outros planetas. Porém,
mais vale, inclusive na última live que nós tivemos, né, com a Liana, então a gente via lá o mundo das relações. Muito mais vale a pessoa aprender a relacionar consigo mesma e ali ir aprendendo a resolver diversos conflitos do que ela tentar muitas vezes resolver os conflitos de fora antes, né? Ou seja, isso daí é uma simples fachada. Então, nesse caso do tarô, quando a gente fala do tarô, a gente vai falar desse autoconhecimento, a gente vai falar dessa introspecção que cada uma daquelas 78 lâminas pode nos ensinar, certo? Para que a gente possa ir conhecendo as nossas trevas, eliminando essas nossas trevas e criando luz, para que a gente então possa encontrar esse autêntico caminho. Então, amigos, daí surge as ciências herméticas. Hermético vem de Hermes. Por quê? Porque naquela época de Hermes Trismegisto, por exemplo, diz as tradições, as lendas, as tradições esotéricas, de que não se ensinava aquilo se não fosse um iniciado. Ou seja, se não tivesse ingressado a um grupo de estudantes seletos, selecionado realmente, para que pudesse, de acordo com suas capacidades, não intelectuais, mas espirituais, compreender diversos ensinamentos. Então, dentro dessas escolas de mistérios, dessas escolas herméticas, daí vem Hermes, porque é hermeticamente fechado, não se passava esse conhecimento a outras pessoas. Então, dali começou uma série de estudos, né? Então, a gente tem a cabala, a alquimia, a astrologia, a teurgia, a filosofia, a psicologia, a metafísica, enfim, uma série de estudos que hoje se tirou a parte mística e fica a parte acadêmica, a parte mais intelectual, mais intelectiva. Não desmerecendo, porque, claro, a gente utiliza o intelecto é uma ferramenta divina que Deus deu ao homem, porém que deve ser aprender a manejar essa ferramenta. Assim como o dinheiro, por exemplo, né, um assunto polêmico aí quando se trata de espiritualismo e dinheiro. Dinheiro não é bom e não é mal. Se a pessoa sabe usar, o dinheiro vai ser bom. Se a pessoa não souber usar, o dinheiro vai trazer muitas coisas negativas para essas pessoas. Então, assim também é qualquer um tipo de ensinamento, qualquer um tipo de conhecimento esotérico. E dentro do conhecimento gnóstico, a gente resume tudo isso em 4 pilares, que nós chamamos de ciência, filosofia, arte e religião. Não do ponto dogmático de cada uma dessas áreas individualmente. Se a gente separar qualquer uma delas, então a gente vai ter um conflito, a gente vai ter, na verdade, uma instabilidade da ciência, do conhecimento. Mas se a gente junta todas elas, então se a ciência ela é filosófica, artística e religiosa ao mesmo tempo, então essa ciência é uma ciência divina, assim como a filosofia vai ser divina se ela tiver tudo isso junto, certo? E quando a gente fala aqui de religião, quando a gente fala de ciência, quando a gente fala de filosofia, de arte, a gente não está falando da maneira comum, da parte comum como as pessoas costumam conhecer. A gente está falando realmente dessa questão mais exaltada. Religião vem de religare. Então, quando a pessoa se religa, ou seja, quando ela se reencontra com o seu Deus interno, isso é religião. Independente ali de qual instituição, né, ela frequenta, etc. O mais importante é que a pessoa busque dentro de si o seu autoconhecimento. Assim é a filosofia, a arte, a religião e etc. Certo? Bom, então, baseado nisso, a gente vai seguir os nossos estudos. Para quem não conhece, a gente vai fazer uma leitura muito rápida. Não vamos agora comentar sobre nada para a gente não perder tempo. Então, a Tábua de Esmeralda ela tem essas frases. É verdade, certo? Perdão, é verdade, sem mentira, certo e muito verdadeiro. O que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo. Por essas coisas se realizam os milagres de uma só coisa. E como todas as coisas procedem da unidade pela mediação da mesma, assim todas as coisas nasceram desta única coisa por adaptação. O sol é seu pai e a lua sua mãe. O vento a levou em seu ventre, a terra é sua ama de leite e seu receptáculo. O pai de tudo, o telema do mundo universal, está aqui. Sua força ou potência permanece íntegra se é convertida em terra. Separarás a terra do fogo, o sutil do espesso, suavemente, com grande indústria. Ascende da terra e descende do céu, e recebe as forças das coisas superiores e das coisas inferiores. Terás por este meio a glória do mundo, e toda a obscuridade fugirá de ti. É a força, forte com toda a força, pois vencerá toda coisa sutil e penetrará toda coisa sólida. Assim foi criado o mundo. Dali sairão formidáveis adaptações, cujo método se dá aqui. Por isso fui chamado Hermes Trismegisto, tendo as 3 partes da filosofia do mundo inteiro.
O que se disse da obra do Sol está completo. Bom, amigos, a gente vai buscar agora algumas. A gente não vai ter tempo, né, infelizmente, de estudar ali frase por frase, mas a gente vai buscar alguns pontos que a gente considera importantes aqui, falar nessa palestra pública aqui abertamente, para que a gente possa ir despertando dentro de nós esse anelo, essa vontade superior, essa vontade divina de realmente a gente buscar dentro de nós o autoconhecimento, buscar a resposta daquilo tudo que nós sabemos que, por exemplo, está errado, porém a gente não sabe por onde começar a consertar. Então, o melhor lugar para começar a consertar é dentro de nós. Então, vamos buscar aqui estudar a primeira lâmina do tarô, que é conhecido como mago, né? No tarô egípcio, em outros tarôs pode ter outro nome, até onde a gente conhece, pelo menos é o mago em todos os tarôs que a gente conhece. E aí é o que menos importa. Todos eles, em geral, salvo realmente algumas exceções, todos eles têm a mesma doutrina. Então, o tarô, o arcano número 1, ele resume tudo o que é a tábua de esmeralda, justamente porque, se a gente for analisar, ali se diz que todas as coisas procederam de uma coisa só, certo? E se a gente for analisar na numerologia, nesses estudos esotéricos, tudo vem do número 1. Do número 1 vai se desdobrando as demais coisas, certo? Se a gente for analisar dentro da própria teologia de qualquer religião, de qualquer cultura antiga, quando se fala de Deus, se tem Deus como uma unidade e dele vem a multiplicidade, vem a diversidade. Ou seja, dentro desse próprio Deus, nasce todas as outras criações, todas as outras criaturas. Por isso ele é chamado de o grande do Pai, né? Então, esse primeiro arcano, existe uma tendência das pessoas relacionarem os 22 arcanos maiores do tarô, ou seja, os primeiros 22 arcanos. A gente não vai ter muito tempo, claro, eu vou tentar não falar muita coisa aqui que possa confundir as pessoas ao invés de explicar, mas existe no tarô o que a gente chama de arcanos maiores e os arcanos menores, certo? São 78 lâminas, ou 78, perdão, são 78 cartas ou lâminas, onde a gente separa as 22 primeiras como maiores e as 56 últimas como menores, certo? Então a primeira de todas é o mago. Então essas primeiras 22 cartas que a gente chama de arcanos maiores, então elas normalmente são atribuídas ali como caminhos secretos na árvore da vida, na árvore sefirótica da Cabala, né, que a gente não vai mostrar aqui para não mudar o assunto. Porém, em verdade, esse arcano ele é, na verdade, a primeira esfera, ele é o Pai, ou seja, ele é a primeira manifestação de Deus. Se a gente tentar, pudesse usar uma imagem de Deus, né, sem cair na blasfêmia, a gente diria que Deus é o espaço abstrato, né? Ele é todo esse infinito que existe e que, ao mesmo tempo que ele para nós, é como se ele não fosse, é como se ele não existisse, né? Ele é um grande vazio, justamente porque a matéria divina, a matéria de Deus primordial, para nós, para o nosso intelecto, não tem como explicar. Então, os grandes sábios dizem, né, que para nós Deus são trevas, porque a luz dele é tão intensa que nos cega, assim como o sol, né? A luz do sol é tão intensa que se nós olharmos direto para o sol, a gente sai dali ofuscado e, inclusive, algumas pessoas podem sair até com problema de visão. Da mesma forma, por isso se dizia nas Sagradas Escrituras que quem olhasse direto para Deus poderia morrer, né? Mas são símbolos, né? Tudo que está escrito em qualquer livro sagrado é simbólico. A gente não pode entender aquilo ali realmente ao pé da letra, como se não tivesse ali um significado por trás, certo? Então dali desse grande absoluto, desse Deus universal, a primeira manifestação é o que a gente conhece como Pai, certo? O Pai do Pai, ou seja, o Keter na Cabala hebraica, o Pai para os cristãos, Brahma para os hindus, o primeiro Logos para a teosofia e por aí vai. Então, isso está representado, né, esse ensinamento, essa verdade está representado no Arcano 1, justamente porque ele condensa tudo na Tábua de Esmeralda, ou seja, quando diz ali é verdade, certo, muito verdadeiro. Então, o Pai,
ou seja, a origem de tudo é a própria verdade. Por isso os grandes sábios dizem que não há religião mais elevada do que a verdade. Em alguns momentos eles falam, não há religião mais elevada do que o amor, porque o amor, a verdade, Deus, o fogo, enfim, são sinônimos, né? Nesse sentido de entender Deus, então são sinônimos. Agora, no sentido físico, aí é outra história. Ainda que o amor, por exemplo, não seja como o fogo, e aliás, nem o fogo, ele é realmente físico, né? Se a gente for estudar o fogo ninguém consegue apalpá-lo, segurá-lo, como, por exemplo, a gente segura a terra, a água, etc. Então, fala-se sobre a força divina, né? Essa força forte de toda a força, esse telema do mundo, né? Ou seja, essa mesma substância primordial que existia antes de qualquer criação, esse é o próprio Deus, ou seja, isso está plasmado aí no mago, porque o mago ele é esse personagem, digamos assim, né, olhando o tarô, ele é esse personagem que sabe manipular todos os elementos da natureza para poder criar, para poder transmutar, para poder realizar ali várias operações que as religiões costumam chamar de milagre, certo? Mas na verdade um ato de magia, né? Transformar água em vinho, por exemplo, isso é um ato de magia, um ato de alquimia, magia, etc. Bom, e ali está a criação, justamente por isso o mago, o arcano 1 também é chamado de um mago criador, porque através do manuseio, através do sábio uso dessa energia primordial, dessa energia divina criadora, então ele pode adaptar essa energia em cada dimensão do universo, né, das dimensões mais elevadas até o plano físico e nas infradimensões também, assim como existe, por exemplo, o ultrassom, existe o infrassom, certo? O ultravermelho, o ultravioleta, perdão, e o infravermelho. Então, sempre existe essas infradimensões. Então, o mago, ele é capaz também de manejar essa força, essa energia para poder criar, certo? Essa mesma energia divina criadora, essa mesma herança divina que nós falávamos mais cedo. Daí a criação de todas as dimensões, né? Então, enfim, basicamente é isso. É o que a gente está dizendo, que a gente, para realizar a grande obra, a gente tem que criar o nosso universo interior, o nosso microcosmo. Então, isso é uma dimensão, isso é um mundo interno, que ele existe em potência, mas que ele ainda não está organizado, né? Vejam ali que a mesa de operações, né, o altar de magia ali do mago, ele está bem organizado, né? Ele tem ali o seu vaso, ele tem o seu pentáculo, a sua espada, certo? Ele manuseia tudo isso. Vejam que a pedra ali embaixo, ali no plano físico, a pedra cúbica, né? Aquela pedra bem lavrada, sem nenhuma aresta e tudo. Então vejam que ali existe a perfeição, inclusive na parte mais baixa. Então por isso ele é o mago criador, por isso ele tem essa capacidade de manusear adequadamente todas todos os elementos da natureza e toda a criação, inclusive, né? Ele pode criar e ele pode voltar novamente a criar. Ele pode transmutar as coisas, certo? Bom, e como a gente dizia, desse arcano 1 se desdobra todos os outros arcanos, certo? Porém, existe um arcano em especial, que é o arcano 24, certo? Que no tarô egípcio é a Tecelã. Em outros tarôs, ele não tem esse nome Tecelã, ele é, por exemplo, o naipe de terra, né, do elemento terra, certo? Mas aí, tanto faz. Bom, nesse arcano 24, então, ele é um arcano muito importante dos arcanos menores, que representam os quatro elementos da natureza. Os arcanos maiores, do 1 ao 22, representam o Pai, né? Ou seja, esse Pai que está em segredo, Deus Pai. Então a parte espiritual, a parte divina, por isso ele representa uma doutrina. Agora já os arcanos menores, eles representam o próprio Deus Mãe, a Mãe Natureza. Por isso ele se divide em quatro elementos: terra, água, ar e fogo, certo? Nessa parte aqui que a gente vai estudar, do arcano 24, é muito interessante porque está relacionado com a terra. E se a gente lembrar, lá no início, na Tábua de Esmeralda, diz ali: o sol é seu pai e a lua é sua mãe. O vento trouxe em seu ventre e a terra foi a sua ama de leite e seu receptáculo. E aí, logo em seguida, tem uma frase que diz: separarás o sutil do espesso com grande destreza, com grande indústria, e receberás as coisas do que está embaixo e do que está em cima.
ou seja, da terra, da matéria, do que foi criado, assim como do que é espiritual, do que é o Pai. E aí entra esse estudo muito interessante, né, da grande obra, porque, como a gente falava, né, os arcanos, os mistérios da grande obra, para quem tem as chaves, para quem sabe ler com a consciência e não com o intelecto, então ali está tudo explicado. Por isso, Hermes Trismegisto, né, atribuído a ele, a gente tem atribuído a ele essas frases, esse ensinamento da Tábua de Esmeralda. Então, por isso, Hermes Trismegisto diz que a obra do Sol, o que ele disse sobre a obra do Sol está completa. E lembrem-se que a gente dizia no início que a gente deve criar nossos corpos solares. Então, isso está totalmente relacionado com o Arcano 24. O Arcano 24, ali como o nome diz, é a Tecelã, ou seja, esse é o tear de Deus. O que é o tear? O tear é essa máquina, né, que tem ali, aonde essa mulher que representa Isis, que representa a Mãe Divina, ela vai moldando, ela vai entrelaçando esses fios para poder fazer então uma obra de arte, certo? E lembrem-se que a gente dizia que o autoconhecimento, que gnoses, ela também está relacionada com a arte. E não é a arte, por exemplo, de criar uma música, uma estátua, não é exatamente isso. Através dessa arte pode-se passar um conhecimento. Porém, a verdadeira obra de arte é essa obra de arte interna, ou seja, é construir esse ser humano. Então, esse tear de Deus, ele representa não só o universo, ou seja, tudo aquilo que Deus cria através do seu princípio feminino, que desdobra dele mesmo, ou seja, o arcano 1 é o mago, então é Deus Pai. Quando ele se desdobra em dois, nesse segundo aspecto, então no aspecto feminino, então já vem Deus Mãe, a sacerdotisa, né, a Isis, desse arcano. Vejam ali que ali em cima, de acordo com a mitologia egípcia, existe aquela deusa Isis, amamentando seu filho Horus, certo? Ou seja, a mesma figura simbólica, religiosa e hierática da Virgem Maria amamentando o menino Jesus em seu seio. E assim, tantas outras semelhanças em outras culturas. Então, por isso a gente diz que esse arcano ele é muito importante. Todos os 78 são importantes, mas a gente selecionou alguns. Muito importante por quê? Porque ali está um ensinamento, um mistério que nos ensina que a gente deve criar o nosso próprio universo interior, da mesma forma como Deus cria esse universo exterior. Então, aí está o grande mistério. Por isso se diz, assim como é em cima, é embaixo. Por isso se diz que a gente tem que recolher as coisas do alto e também as coisas do baixo. Nesse caso, é claro, a gente tem que saber entender para não cair em equívocos, né? Porque quando fala que vai se recolher tudo o que está embaixo, o que está embaixo é a natureza, né? O que está embaixo é Deus Mãe, essa natureza, ou seja, todos esses nossos eventos diários, tudo isso que nós vivemos no nosso dia a dia, toda a vida que nós temos, ela tem que ter um propósito. Não pode ser simplesmente nascer, crescer, se reproduzir, ganhar dinheiro, envelhecer e morrer. Porque muitas vezes tem pessoas que não se reproduzem, não nem sequer envelhecem, não ganham dinheiro, né? Muitas pessoas morrem jovens ainda, etc. Ou seja, não cumprem nem essa etapa de envelhecer e morrer. Então a vida não pode ser só isso. O objetivo da vida não pode ser só esse. O objetivo da vida tem que ser algo a mais. Pelo menos assim a gente entende e assim a gente tem podido experimentar. Então, esse tear de Deus é algo também interno, né? Esses arcanos do tarô, esses arcanos da grande obra, esse ensinamento que está escrito na Tábua de Esmeralda, a gente pode e deve aplicá-los a nós mesmos. Então, com a mesma substância primordial, os hindus chamam de Mula Prakriti também, a pronúncia, bom, aí os entendidos no idioma sânscrito me perdoem, né, a Mula Prakti, ou o Shakti Potencial, o Devi Kundalini, o Akashi. Então, todos esses termos se reduzem de uma forma assim genérica, né, a gente poderia dizer que se reduzem à Grande Mãe, a esse sêmen universal. Aí, inclusive, quando a gente fala o sêmen universal, alguns vão ficar um pouco confusos, né? Como é que a gente fala do sêmen universal e da grande mãe ao mesmo tempo? Mas se recordem que Deus ele tem esses dois princípios, porque da unidade se desdobra a diversidade.
Então ele tem que se polarizar no masculino e tem que se polarizar no feminino para que esses dois se unam e tornem novamente a criar, né? Por isso existe Deus Pai como espírito e Deus Mãe como matéria, né? Para que ela possa matéria física, porque a matéria espiritual também existe, para que então essa a união do espírito com o físico possa então dar essa mescla, né, do que está no alto e do que está embaixo, para que então, como diz a tábua de esmeralda, né, que a gente vai separar o sutil do espesso, a terra do fogo, e com grande destreza a gente vai então realizar a grande obra. Nesse caso, meus amigos, a gente vai buscar fazer essa reflexão de que todas as culturas comparam Deus a um fogo divino, abrasador, que assim como dizem, né, o Paulo de Tarso, ele diz, o amor parece que caiu a conexão, né? Então a gente vai reprisar alguma frase que a gente falou. Peço desculpa a vocês por esse imprevisto aí da internet. Então, só recapitulando aqui o que a gente falou rapidinho, que isso de separar o sutil do espesso, separar a terra do fogo, etc., é porque Deus, em todas as culturas, é comparado a esse fogo divino, abrasador, esse fogo do amor que arde sem doer, sem se ver, etc., como diz Paulo de Tarso, e a terra por causa da mãe terra, da mãe natureza, essa parte mais densa, mais condensada. Então, da união desses dois, da mescla inteligente desses dois, sem confundir um com o outro, então a gente tem a grande obra. O Venerável Mestre Samael, ele diz uma frase muito interessante, ele fala, até o corpo físico tem que se tornar alma, e a alma tem que se tornar corpo físico, para que então a gente possa encarnar e verdadeiramente esses valores divinos que são Deus dentro de cada um de nós. Ou seja, não adianta a gente ter uma essência, a gente ter uma alma, se a gente não faz uso dela, se a gente realmente não encarna esses valores e vive esses valores. Então, isso é esse arcano 24, certo? A nossa mãe divina é que vai dar a luz a esse Cristo, essa luz divina, como diz São João no Evangelho, né? No início era o Verbo era Deus e tudo foi criado por ele, e o Verbo era a luz dos homens. Então, essa luz psicológica, essa iluminação interior, né, essa iluminação budista, a gente fala dessas culturas todas, né, porque todas elas, como a gente já disse, ensinam os mesmos princípios com linguagem diferente, mas não porque a gente quer fazer uma bagunça, uma mistura aqui de culturas. Mas a gente está pegando os princípios reais de cada uma delas para a gente poder entender a relação que existe. Então, essa iluminação interior, esse autoconhecimento, depende da nossa mãe divina. A gente não pode, em hipótese alguma, esquecer que, assim como existe Deus Pai, a gente tem que trabalhar, tem que aprender a trabalhar internamente com o nosso Deus Mãe, com a nossa Divina Mãe, seja o nome Maria, Ramyo, Kundalini, Isis, Tonantzin, etc. Bom, e acontece que esse arcano 24, ele tem um mistério, né, dentro da Cabala, porque dentro da Cabala, a matemática esotérica nos ensina que a gente deve reduzir esses números 24, somando ele 2 mais 4, que vai nos dar o arcano 6. E a explicação disso daí é muito interessante, porque em alguns tarôs o arcano 6 é chamado de o enamorado, o apaixonado, né, os amantes. Justamente por quê? Porque aí, se vocês olharem com atenção, a gente vai ver uma pessoa, no caso um buscador, né, da verdade, do autoconhecimento, que os pés dele caminham em direção a uma iniciada. Vejam aí que na figura, né, ela tem uma serpente que sai da testa. Dentre os egípcios, só se usava isso daí, um iniciado, um faraó, né, que era uma representação divina de Deus como governante, né, porque realmente existiu uma época em que os faraós eles eram altos iniciados. E do outro lado, vejam que ele vai com os pés para a mãe divina, para essa Isis, né, para sua Isis particular, mas ele olha ainda para essa outra figura feminina que dentro do esoterismo a gente conhece como Medusa, né, que é aquele aspecto que nos paralisa. E claro que esse personagem pode ser uma mulher também, né, entre dois homens ali, né, porque um que vai, no caso, olhando para um aspecto que vai levar à sua autorrealização,
a compreensão de si, e outro que vai ainda lhe manter preso às suas paixões antigas. Então isso daí é muito interessante, porque o primeiro arcano, o arcano do mago, ou seja, para a gente encontrar o nosso mago interior, o nosso Deus interno, o nosso real ser, o nosso espírito, o nosso pai que mora em segredo, como diz o venerável Mestre Samael, a gente precisa trabalhar com a tecelã, perdão, com a tecelã, com o arcano 24. Porém, o arcano 24, ele se reduz ao arcano 6, que é o amor. No caso aqui chama indecisão justamente por isso, porque no nosso estado psicológico, como a gente dizia, de trevas interiores, muitas vezes a gente quer buscar a luz, mas a gente ainda fica apegado às trevas, às paixões egoístas, etc. Então, nesse caso, esse arcano ele está nos ensinando que a gente deve tomar uma decisão, né? Que a gente deve escolher entre o vício e a virtude. E aqui a gente não está falando de uma forma dogmática, né, do que é certo e do que é errado de acordo a um padrão pré-estabelecido, mas a gente está falando de acordo ao desenvolvimento espiritual de cada ser humano. Cada ser humano tem um caminho. E se cada ser humano quiser chegar ao seu Deus interno, então cada ser humano tem que descobrir qual é o seu próprio caminho. E o caminho de cada um de nós é conhecer e eliminar de dentro de si as suas próprias trevas. Por isso que o caminho, a gente diz que ele não existe, né? Por isso que não existe essa receita de bolo. Cada um tem que trabalhar e conhecer a si mesmo, certo? Então esse arcano 6 aí, que é o amor, e também na Cabala, o arcano 6 ele está relacionado a Tiferet, que é a própria alma humana, ou seja, que é o próprio Cristo, que cada ser humano vai encarnando e desenvolvendo dentro de si através do trabalho esotérico. Bom, e a gente vai falar do último arcano relacionado ao elemento terra, justamente porque é muito interessante ele se chamar a iniciação, e ele está relacionado ao número 36. Existe uma máxima egípcia que diz: nada melhor do que ser um iniciado para entrar no reino dos céus. E o venerável Mestre Jesus ele diz que o reino de Deus está no meio de vós. Ou seja, se a gente quiser entrar no reino de Deus, ou seja, a gente quiser entrar dentro de si mesmo, conhecer a si mesmo, encontrar essa realidade interna, devemos então entrar nisso que se chama iniciação. E a iniciação ela começa trabalhando sobre essa natureza humana. A gente sabe que já teve outras palestras falando sobre isso, né, onde a gente estudou, não eu, mas outro instrutor, a gente estudou a questão dos 4 elementos, como que se relaciona aí na vida de cada pessoa, né, a terra, a água, ar e o fogo. Isso está totalmente relacionado com a questão da iniciação, com a questão do tarô, e com isso que a gente via. Existe na tábua de esmeralda uma parte que diz: o sol é sua mãe, o sol é seu pai, a lua é sua mãe, o vento a levou em seu ventre, a terra foi sua ama de leite e seu receptáculo. E o telema do mundo está aqui. Ou seja, ali nós temos os 5 elementos, os 4 elementos da natureza e o 5º elemento, que é exatamente o arcano 6, que é a alma humana, telema, vontade, alma. Porque uma coisa é a pessoa virar e falar assim: eu faço o que eu quero. Porque na verdade o que ela está fazendo é a vontade do seu próprio ego. Ela não sabe qual é a vontade do Pai, a vontade de Deus. Ela faz aquilo que a cultura lhe ensinou e não aquilo que a sua consciência lhe diz. Isso, claro, aqueles que não encarnaram o seu real ser, ou seja, a maioria de nós. Então nós não podemos dizer que nós temos vontade. Nós podemos dizer que nós fazemos o desejo, os caprichos do nosso ego, do nosso egoísmo, certo? Quando a gente realmente encontra esse arcano 6, quando a gente realmente encontra essa vontade, essa alma, imagine uma pessoa que encontra, que encarna sua alma e que realmente pratica todos os princípios que estão encarnados nessa alma, ela desobedeceria, por exemplo, às leis de Deus. Ela iria contra a própria vida ou a vida de qualquer outro ser vivo. Existiria guerra, existiria desavenças, etc. Então a gente não pode dizer que o telema do mundo está aqui, ou melhor, aqui, se a gente não tiver realizado a obra, ou seja, não tiver realizado a grande obra, se a gente não tiver reunido as 3 partes da filosofia universal, como diz Hermes Trismegisto. Por isso fui chamado Hermes Trismegisto, porque tenho as 3 partes do conhecimento ou da sabedoria universal, ou de todo mundo, né, o conhecimento de todo mundo.
Então, meus amigos, aqui a gente está querendo dizer, basicamente, que cada elemento desse tem características psicológicas que reagem negativamente dentro de nós e que a gente deve aprender a trabalhar, a purificar os elementos, certo? Essas são as famosas provas iniciáticas que os antigos, muitos e muitos anos atrás, séculos atrás, eles eram submetidos, os iniciados antigos, eles eram submetidos a essas provas no mundo físico, né, na prova ali do fogo, eles tinham que caminhar sobre brasas, etc., justamente por isso, porque era uma representação, um simbolismo do que psicologicamente, do que internamente cada um de nós deve fazer, purificar esse elemento, para encontrar então a sua alma. Bom, e aí a gente vai já caminhando para o nosso desfecho, para o nosso fim, por causa inclusive do horário, onde a gente vai falar sobre essa última parte aí da Tábua de Esmeralda, né, sobre as 3 partes da filosofia universal. Ou seja, aí a gente tem que entrar necessariamente no arcano 3 do tarô, que é a Imperatriz. Por quê? Porque o arcano 3, ele é, como a gente falou, né? O 1 se desdobra no 2, o 2 se desdobra no 3. Porém, o que é o 3? O 3 é exatamente o princípio masculino com o princípio feminino, e da união deles vem essa terceira força, que é o equilíbrio. Então, se a gente analisar esse arcano, ele é muito bonito, muito interessante, não apenas na imagem, mas na representação cósmica e iniciática que ele tem, porque todas as culturas têm uma ave sagrada como representação do espírito divino. Se a gente analisar, estudar a mitologia egípcia tem uma ave chamada Benu, ou Beno, aí me perdoem os entendidos aí na pronúncia, que é a primeira ave que existiu no universo, que então ela representa a própria divindade, o próprio Deus criador. Assim como a gente tem na cultura greco-romana, a gente tem a ave fênix, que é aquela ave que tem o poder de ressurgir das próprias cinzas e que representa o próprio Deus, porque se Deus é fogo, então a ave fênix, que é capaz de ressurgir das próprias cinzas, ela se incinera e quando ela renasce das cinzas, então ela nasce ainda mais forte. Então veja, isso é Deus, né? E a gente tem também, para a gente encerrar essa comparação, a gente tem a cultura cristã, judaico-cristã, principalmente cristã, onde a gente tem como representação do Espírito Divino, do Espírito de Deus, do Espírito Santo, uma pomba, ou seja, uma ave, que inclusive essa ave, esse Espírito Santo, essa pomba sagrada, é a que fecunda a Virgem Maria. E vejam no Arcano 3 que exatamente ali vem essa ave Benu, também conhecida como, não é a mesma ave, né? Benu e Ibis são aves diferentes, mas essa ave do Arcano 3 também pode representar Ibis. Por quê? Porque Ibis é a ave relacionada, é um emblema, um símbolo do deus Tote, que por sua vez se relaciona com Hermes Trismegisto. Então, essa mesma ave é a que vai fecundar o ventre da mãe cósmica, dessa mãe que está aí. Vejam que tem 12 estrelas na cabeça dela, representando as 12 constelações do zodíaco, e por sua vez, então, representando o cosmos, o ventre do universo. Então, essa ave sagrada ela vai fecundar essa divina mãe para que possa, então, nascer a luz. Então, o arcano 3, a imperatriz, ele representa exatamente isso, ele representa a iluminação. Por isso, as 3 partes da filosofia universal e por isso as 3 forças sagradas de todas as culturas: Pai, Filho e Espírito Santo, Brahma, Vishnu e Shiva, primeiro, segundo e terceiro logos, e por aí vai todas as outras divindades que, se a gente for estudar na teogonia e na teologia de todas as culturas, a gente sempre vai encontrar esses 3 primeiros deuses, essas 3 primeiras forças que criaram tudo o que existe. Se a gente for olhar na química, na ciência, né, na acadêmica, física, a gente vai ver que todo átomo ele é composto de quê? Basicamente de próton, elétron e nêutron. Né? Ainda que algumas pessoas queiram rebater, né, porque hoje já se comprova que existem outras subpartículas, beleza. Ainda bem que existe, porque se não existisse, então o universo não poderia se manter como ele é. Né? O universo não existiria. Porém, as 3 partes fundamentais, as 3 partes da filosofia universal são essas 3 forças que atomicamente nós conhecemos como próton, elétron e nêutron, né? Também chamado de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, dentro de cada um de nós existe, meus amigos, dentro do que a gente estuda, dentro do esoterismo gnóstico, dentro do esoterismo cristão, o que nós conhecemos como as 3 forças primárias
que nós chamamos de luz, calor e som, que nós devemos aprender a manusear dentro de nós, para que elas também possam se expressar, para que elas também possam entrar em atividade. E assim como o macro, assim como o que está em cima foi criado, o que está embaixo também pode ser criado. Então, por isso a máxima hermética. Muitas pessoas estudam as leis herméticas, né? E falta essa questão aí dessa profundidade de entender que as leis herméticas elas falam sobre o que é criado, o que está antes da criação, não. Então, o que está em cima é como o que está embaixo diz respeito a essa questão da criação, né? Ou seja, se foi criado o macro de uma forma, da mesma maneira a gente tem que criar o micro. Então, se a gente encontra essas três partes da filosofia universal dentro de nós, a gente pode aprender então a manuseá-las para, através do nosso mago interno, ou seja, do nosso Deus interno, a gente realizar esses milagres, essas adaptações dessa única substância. Por que única substância? Justamente porque do um se desdobra tudo. E esse é o famoso tetragramaton dos cabalistas, né? Da unidade se desdobra a trindade e a trindade se reduz à unidade. Então, o 3 mais 1 formando 4, o famoso e misterioso tetragramaton. Então, dessa única coisa se desdobram todas as outras coisas por adaptação. Então, a gente aprendendo a manusear tudo isso, isso é uma aula de cabala, isso é uma aula de alquimia. Bom, para a gente de verdade encerrar, né, essa nossa parte e passar para algumas perguntas ou comentários que tenham. Meus amigos, a gente queria deixar como, inclusive, convite, né, para aqueles que são realmente buscadores, para aqueles que realmente querem encontrar dentro de si tudo isso que a gente está falando, que isso não é uma teoria, né, mas que isso é uma realidade, isso é uma possibilidade que todo ser humano possui, uma vez que todo ser humano tem dentro de si essa mesma substância primordial, essa mesma partícula divina como essência, mas também como matéria-prima da grande obra, como nós chamamos, ou seja, essa mesma mula prakti, como os hindus chamam, esse mesmo akashi, né? Ou essa mesma Devi Kundalini também, como se diz, a mesma Maria, a mesma Virgem Maria, Estela Maris, existe dentro de nós. Então, através dela e através dela que representa essa mãe natureza com essa outra força espiritual, a gente pode então fecundar. Na alquimia, a gente chamaria de o enxofre e o mercúrio que se fecundam com a união do sal, ou seja, novamente as três partes da filosofia universal, mercúrio, enxofre e sal, para que da mescla desses três, então possa nascer o archê, que é o próprio Cristo íntimo, que é o nosso próprio ser interno. Isso é uma realidade, essa é a nossa herança divina. E isso foi um mistério que foi buscado durante toda a Idade Média e durante muitos e muitos outros milênios. Isso é o que é o grande mistério que foi ensinado de lábios a ouvidos em todas as grandes escolas de mistérios, as grandes escolas esotéricas e herméticas de séculos e milênios atrás. Certo? Porém que infelizmente caiu no intelectualismo e acabou se tornando um conto de fadas, fantasias, né? Muitas coisas aí que hoje acaba virando livros, filmes, etc., que mais nos iludem, mais adormecem a nossa consciência, nos fazem fantasiar do que muitas vezes nos inspirar a um trabalho esotérico. Então a gente faz esse convite para que aqueles que tenham interesse, que busquem, né? A gente tem aqui uma última frase, onde Hermes Trismegisto diz: "Dou-te amor, no qual está contido o sumo da sabedoria." E aí a gente tem amor como um princípio de Deus Mãe e a sabedoria como um princípio de Deus Pai, justamente porque muitas vezes a pessoa pensa que pode, isso é uma frase machista, porque a sabedoria é do pai e não da mãe. Mas vejam que quem dá a sabedoria ao pai é a própria mãe. Ou seja, se o pai não encontrar isso que existe dentro dele de amor, ou seja, se o masculino não encontrar o amor dentro de si, ele não encontra a sabedoria. Ou seja, nos ensinando que de verdade não atrás de um grande homem existe uma mulher, mas ao lado e muitas vezes até na frente de um grande homem existe uma grande mulher. Mas muitas vezes tem que ir atrás para dar um empurrãozinho na gente, sim. Brincadeiras à parte. Mas aí a gente queria deixar isso porque justamente enquanto a gente não encontrar o mistério do Arcano 6, o amor, então a gente não vai encontrar a sabedoria, que é o mistério do Arcano 1, o mago. Certo?
Bom, aqueles que se interessam, aqueles que gostaram desse tema, que querem aprender mais, que querem estudar gnoses, então nós temos ali as nossas redes sociais, o Instagram, Facebook, por aqui o YouTube, como vocês estão acompanhando. A gente tem o site Gnose Brasil, onde tem artigos e livros para baixar. Todo domingo às 7 da noite a gente vai ter transmissões ao vivo, cada domingo um tema, uma live, um tema diferente. Esse mês a gente falou sobre magia, então, por isso que a gente tratou aqui da Cabala, a gente tratou da alquimia, da Tábua de Esmeralda, né? Porque o fundamento da magia também passa por isso. Próximo mês a gente começa o tema com o próprio autoconhecimento, né? Dando início aí a uma série de temas que vão tratar sobre essa questão do autoconhecimento. Bom, amigos, vamos passar para as perguntas e respostas que possa ter aparecido aqui. A gente tem bastante aqui. Vamos escolher algumas. Ivanise pergunta: o Mestre Jesus não resume todo esse conhecimento, porque todos que falam que seguem só Jesus são completos e encontraram a luz? Bom, então, a questão é exatamente essa. A questão é que o próprio Mestre Jesus, ele diz: eu não vim revogar as leis antigas, eu vim fazer cumprir as leis antigas. Então, se ele está dizendo isso, com certeza ele está dizendo que os ensinamentos antigos, as leis antigas, não deixaram de valer, certo? Mas que por algum motivo não se cumpre mais com aquelas leis, e por isso ele veio resgatar esse ensinamento, esse conhecimento, para que toda aquela humanidade daquela época, e inclusive dessa época agora, a gente possa realmente cumprir com as leis, certo? Por isso ele dizia: não vim revogar as leis antigas, senão fazê-las cumprir. Da mesma forma, o esoterismo que existia antes, ele não negou, mas sim ele reafirmou e separou o joio do trigo, né? Separou as cabras das ovelhas, como diz ali as Sagradas Escrituras, mostrando para a gente o que era e o que não era realmente útil, ok? Vamos ver aqui. Aqui nós temos a Daniele perguntando por que era hermética, porque não podia divulgar a todos. Sim, Daniele, foi exatamente esse o conceito da palavra hermética, né? Quando a gente vê uma embalagem hermeticamente fechada, é porque não entra ar, por exemplo, ou não sai ar dela por nenhuma parte. Da mesma forma, as escolas herméticas foram e ainda são herméticas, né? Porque, por mais que a gente fale hoje abertamente aqui sobre alguns aspectos desses conhecimentos, o que está realmente hermético, o que está realmente oculto, é o mistério que existe dentro de cada ser humano, ou seja, seu próprio Deus interno. Esse é o verdadeiro hermetismo, esse é o verdadeiro ocultismo. Por isso que tudo que a gente está falando aqui, se a pessoa não busca viver na sua vida diária, ainda assim não deixa de ser teoria, por mais que ela acumule informações e mais informações. Ok? Radamés pergunta: mas o arcano 1 não seria equivalente ao primeiro caminho de Tote? Bom, sim, é o que a gente dizia. Muitos cabalistas associam os arcanos aos caminhos, mas se a gente analisar, em verdade, o arcano 1, por ser o mago, na verdade ele é a primeira esfera da cabala, justamente porque ele é o que detém toda a sabedoria. Qual é a máxima ali de Keter, do arcano do primeiro Logos? Ele é o oculto do oculto, a sabedoria da sabedoria, não é? Então, se é a sabedoria da sabedoria, então ele é o primeiro. Ele não pode ser outro senão que o próprio mago, aquele que domina toda a ciência, certo? Tânio diz: por que, Daniel, o mago 1 se chama consciência em vigília? Bom, aí depende, porque no ensinamento gnóstico, no que a gente estuda como consciência e como vigília, a gente não diria que o mago 1 é consciência em vigília, a gente diria que o mago 1 é consciência realmente desperta, absoluta, plena. Porque o que a gente chama de vigília agora, que é o uso dos cinco sentidos, nada mais é do que uma ilusão de que nós estamos em posse dos nossos cinco sentidos. Basta a gente ter o seguinte exemplo para poder satisfazer essa questão. Se uma pessoa está andando pela rua e ela realmente está em posse dos seus sentidos, ela, por exemplo, passaria por uma loja que ela está procurando sem perceber essa loja? Ou seja, se o sentido da visão que ela está utilizando para procurar a loja, se tivesse realmente consciente em vigília, ela teria passado despercebido dessa loja? Então a gente não pode dizer que nesse momento essa pessoa realmente estava consciente,
porque do ponto de vista esotérico gnóstico, consciência tem um outro significado. A gente vai deixar isso daí para algum momento em que se fale sobre a psicologia gnóstica, para poder aprofundar nisso daí, certo? Infelizmente, a gente não tem realmente muito tempo aqui hábil para isso. Joab pergunta, Gaia seria um dos nomes da Mãe Divina? Sim, Gaia está relacionado com a Mãe Terra, né? Também Pachamama, certo? Então, são vários nomes aí de várias culturas para o mesmo Deus Mãe. Gessiane está perguntando, boa noite, Daniel, gostaria muito que você falasse um pouco sobre o Arcano 9, se possível. Olha, Gessiane, infelizmente, se a gente fosse falar sobre o Arcano 9 aqui, levaria mais algum tempo longo, certo? Mas é que o Arcano 9 ele é também relacionado à iniciação, né? Ele é também o eremita, né? O eremita é aquele caminhante que vai sozinho no seu próprio deserto interior e ele leva unicamente uma túnica, né, da prudência, a luz ali da sabedoria, essa luz interna, ou seja, a sua própria consciência que ele vai despertando. E por isso a gente dizia que o arcano 36 ele é muito interessante, porque quando a gente reduz o 36, ele se torna 9, certo? Que é o próprio eremita, ou seja, que já é aquele que já começou a caminhar, que já começou a buscar interiormente o seu próprio caminho. Mas a gente não teria muito tempo aqui para discorrer mais sobre isso. Leonardo, Bennu representa Atom também, o disco solar? Bom, aquelas asas em volta do disco solar, sim, representam Bennu, certo? E, sem dúvida, tem uma relação com Atom, tem uma relação com Ra, certo? Mas são aspectos diferentes ali da divindade. Por isso que quando tem o disco solar é um aspecto da divindade, e quando tem o disco solar com as asas é um outro aspecto, certo? Então isso aí é bem mais profundo para a gente poder ensaiar aqui. Tânio faz uma outra pergunta. Como se explica os três elementos, princípios, o I, a O? Eles são o enxofre, o mercúrio e o sal contido nos quatro elementos da natureza se vivemos na degeneração. Sim, Tânio, com certeza então você já conhece aí alguma coisa, né, do esoterismo gnóstico. Sua pergunta ela é muito interessante, mas o que acontece é o seguinte, estando degenerado ou não estando degenerado, os elementos eles são elementos. O enxofre ele pode ser um enxofre arsenicado, como a gente conhece, ou seja, é um enxofre que já tem uma mescla, que já tem um veneno. O mercúrio ele pode ser um mercúrio seco, ou seja, ele já não é volátil mais, ou seja, ele já não cumpre com toda aquela destreza que ele tem que cumprir, mas ele ainda assim é um mercúrio, ainda assim é um enxofre. E o sal, por mais que ele perca sua força, ele ainda é um sal. O que acontece é que através de várias práticas alquímicas, por isso se diz, né, que deve cozer e recozer dentro do atanor para que possa chegar na mistura perfeita da alquimia, da grande obra. Então, quando chega nessa mistura perfeita, quando chega nessa mescla perfeita, quando se dá todas as purificações desses elementos, então esse IAO, ou seja, esses três elementos princípios, que também são conhecidos como Mem, Shin e Aleph na linguagem hebraica, né, na linguagem cabalista, as três letras mães, então, da mesma forma, né, essas três purificações, elas acontecem e a pessoa realiza, então, a sua obra completa, certo? O Bruno aqui diz, a tábua de esmeralda está no corpus hermético. Obrigado, Bruno. Sim, são livros sagrados do qual vai se tirando ali trechos, né? Claro. E uma outra pessoa que não se identifica aqui pergunta como ser iniciado na Gnosis. Bom, existe o que nós chamamos de cursos de primeira câmara. Então, basta entrar no site gnosbrasil.com, aí vocês vão buscar lá uma aba, né, do site onde vai ter lá escrito curso de Gnosis. Hoje, por motivo da pandemia, nós estamos oferecendo cursos online, mas a gente tem cursos presenciais, inclusive o mais adequado é que nós pudéssemos fazer os cursos presenciais. Então a pessoa ela começa o seu estudo, que nós chamamos de estudo de primeira câmara, nesses cursos que hoje são online, e ali ela vai ter acesso a esse primeiro rudimento do ensinamento gnóstico, né? Essas primeiras bases do ensinamento gnóstico, porém, que justamente por serem a base do conhecimento, são uma das partes mais importantes para a pessoa poder realizar a sua obra espiritual, ou seja, para ela poder realizar a obra do sol, né? A obra que a gente chamou de grande obra do Pai.
Então, a gente, dentro da primeira câmara, a gente tem ali aproximadamente 4 meses, 23 temas, né, que podem se dividir em mais de 23 aulas, onde a gente vai estudar relacionado à psicologia gnóstica, alquimia, cabala, falamos sobre desdobramento astral, falamos sobre metafísica, falamos sobre o corpo humano e várias influências psíquicas que existem dentro do ser humano. Então, falamos sobre a iniciação também, né, sobre os mundos internos, etc. Então, é um curso muito completo, apesar de ser a base do ensinamento gnóstico, mas é um curso muito completo que a gente convida todos vocês. Me fugiu agora da memória qual é a data que vai começar um curso nacional online. Então, como eu falei, basta vocês procurarem lá no site gnosbrasil.com, que com certeza vai ter uma aba lá falando sobre o curso de Gnoses online. Tá bom? E a hora que terminar esse período da pandemia, convidamos vocês a buscarem também uma sede gnóstica mais próxima aí da sua casa, para que possam presencialmente também estudar e fazer parte do Instituto Gnose Brasil. Né? Ou, nas palavras aqui da pergunta, né, ser um iniciado também no conhecimento gnóstico. Bom, meus caros amigos, mais uma vez a gente agradece de coração a presença de todos. Convidamos para que vocês continuem nos acompanhando nas mídias sociais, continuem assistindo as lives também, participem das primeiras câmaras online que estão acontecendo e sempre que possível a gente estaria aqui para poder compartilhar com vocês um pouco mais desse conhecimento gnóstico. Mais uma vez, então, uma boa noite. A gente espera que tenha sido útil a todos vocês e que a gente possa se rever em breve. Fiquem todos com Deus e até a próxima.